Simone de Beauvoir. A responsabilidade de ser mulher, Simone de Beauvoir e a comunicação como engajamento. Como a mulher comunica sua liberdade em um mundo que a define como outro? Que responsabilidade acompanha essa liberdade? Quem foi Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora, feminista e intelectual francesa do século XX, amplamente reconhecida por seu papel central na luta pelos direitos das mulheres. Nascida em 1908, ela se destacou como uma das figuras mais influentes do existencialismo, ao lado de Jean-Paul Sartre, com quem teve uma longa e complexa parceria intelectual e amorosa. Sua obra mais famosa, O Segundo Sexo, de 1949, é considerada um marco no pensamento feminista. Nela, Beauvoir analisa como a mulher foi historicamente construída como o outro, em relação ao homem, e defende que não se nasce mulher, torna-se mulher. Uma frase que revolucionou os debates sobre identidade, gênero e liberdade. Além do feminismo, seus trabalhos abordaram temas como ética, liberdade, opressão e responsabilidade. Simone de Beauvoir morreu em 1986, mas sua influência segue viva nos campos da filosofia, literatura e teoria feminista. A responsabilidade de ser mulher em um mundo que historicamente definiu como outro é um tema profundamente analisado por Simone de Beauvoir, cuja obra ilumina os desafios e as possibilidades do engajamento feminino na sociedade. Em O Segundo Sexo, Beauvoir denuncia como a mulher foi construída culturalmente como o oposto do homem, o sujeito universal, e revela o papel da liberdade como um imperativo existencial que exige ação. Nesse contexto, a comunicação surge como uma ferramenta essencial de engajamento. É por meio da palavra, da escrita, da arte e da presença pública que a mulher afirma sua existência autêntica e luta por reconhecimento. A liberdade, no entanto, não é apenas um direito, é também uma responsabilidade. Ao se libertar das imposições, a mulher carrega o dever ético de participar da transformação do mundo. Assim, refletir sobre como a mulher comunica sua liberdade é pensar em como ela se posiciona diante de estruturas que tentam silenciá-la e como ela, ao reivindicar sua voz, convoca outras a fazerem o mesmo. O que significa dizer que a mulher é o outro? Quando Simone de Beauvoir diz que a mulher é o outro, ela está se apoiando em conceitos filosóficos do existencialismo e da dialética hegeliana. Em muitas relações humanas, especialmente nas de dominação, o sujeito se afirma ao definir outro alguém como diferente, como inferior ou subordinado. No caso das relações entre homens e mulheres, isso aconteceu historicamente. O homem se colocou como sujeito absoluto, a referência universal da humanidade, e a mulher foi definida como sua diferença, o outro. Essa alteridade atribuída à mulher não é uma diferença neutra, mas hierárquica. A mulher não é apenas diferente, mas tida como menos racional, menos capaz, mais emocional e, portanto, menos apta a ocupar espaços de poder, decisão ou criação. A cultura, a religião, a ciência e a linguagem reforçaram essa posição por séculos. Beauvoir mostra que essa construção não tem base natural. Ela afirma que não se nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, a identidade feminina não é algo fixo ou biológico, mas uma construção social, imposta às mulheres desde a infância, moldando seus desejos, comportamentos e limites. Ao ser definida como outro, a mulher perde a chance de ser sujeito pleno de sua própria existência, de escolher, agir, criar, pensar e transformar o mundo a partir de si mesma. Por isso, o projeto existencial feminista de Beauvoir exige que a mulher recuse essa posição imposta e lute por sua liberdade, afirmando-se como sujeito autônomo. Mas essa liberdade não é individual apenas, é coletiva, política e comunicativa, exige transformação social e engajamento. Um exemplo prático e atual dessa ideia de mulher como outro pode ser observado na forma como muitas mulheres ainda são tratadas nos espaços de poder, como na política ou no mercado de trabalho. Mesmo quando ocupam cargos de liderança, elas frequentemente têm sua competência questionada ou são julgadas por aspectos irrelevantes, como aparência ou tom de voz, critérios que raramente são utilizados para avaliar homens. Um caso simbólico foi o da primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, que durante seu mandato enfrentou perguntas sobre sua capacidade de governar por ser mãe, algo que dificilmente seria perguntado a um homem. Isso revela como a mulher, mesmo quando rompe barreiras, ainda é vista como exceção, como a outra, um corpo estranho, um espaço que historicamente foi definido como masculino.
Essa lógica também aparece na cultura pop. Mulheres protagonistas ainda são chamadas de protagonistas femininas fortes, como se o padrão natural fosse o herói masculino e a mulher precisasse de uma qualificação extra para justificar seu lugar. Nesse contexto, comunicar-se, seja por meio da fala, da arte, da política ou das redes sociais, torna-se uma forma de engajamento. Quando uma mulher fala em público, escreve um livro, lidera um movimento ou denuncia uma violência, ela não apenas afirma sua liberdade, mas também desafia a estrutura que a define como outro. É um ato político e existencial. Como a mulher comunica sua liberdade em um mundo que a define como outro? A mulher comunica sua liberdade em um mundo que a define como outro quando ela toma a palavra, no sentido mais amplo e profundo, e se recusa a aceitar os papéis e silêncios que lhe foram impostos. Para Simone de Beauvoir, comunicar-se é um ato de engajamento. É por meio da fala, da escrita, da arte, do corpo e da ação pública que a mulher afirma que é sujeito de sua própria existência, e não apenas um reflexo ou complemento do homem. Essa comunicação não precisa ser apenas verbal. Ela aparece quando uma mulher escreve sua história sob sua própria perspectiva, quando se posiciona nas redes sociais contra padrões impostos, quando lidera protestos, quando ocupa espaços de poder, ou mesmo quando diz não às normas que tentam defini-la. Cada ato de expressão, especialmente em contextos onde a mulher é silenciada, é um gesto de liberdade. No entanto, essa liberdade vem com responsabilidade, como ensina Beauvoir. Ser livre significa também responder por seus atos e contribuir para a libertação de outras mulheres. Assim, a comunicação da liberdade não é apenas individual. Ela tem um potencial coletivo e transformador. Ao se afirmar como livre, a mulher abre caminho para que outras também o sejam. Qual o papel da comunicação nessa liberdade? O papel da comunicação na liberdade da mulher, segundo a perspectiva de Simone de Beauvoir, é fundamental. É por meio da comunicação que a mulher se afirma como sujeito, rompe com o silêncio imposto e transforma sua experiência em ação e consciência coletiva. Comunicar-se, seja pela palavra, pela escrita, pelo corpo ou pela arte, é um gesto de existência, um ato político e existencial que afirma: eu penso, eu sinto, eu ajo. No mundo que a define como outro, a mulher foi historicamente calada, excluída dos discursos e dos espaços de poder. Por isso, quando ela se comunica, ela não apenas reivindica seu lugar, mas confronta a estrutura que tenta negá-lo. A comunicação, então, se torna um instrumento de libertação. Ela serve para expressar a sua própria subjetividade, para denunciar injustiças, para se conectar com outras mulheres e construir redes de solidariedade e de resistência. Além disso, comunicar a liberdade é assumir responsabilidade. A fala livre carrega o peso do engajamento. Quem se comunica de forma autêntica precisa estar disposta a transformar, a incomodar e a construir novos sentidos para o mundo. Como disse Beauvoir, a liberdade só existe quando é colocada a serviço da liberdade dos outros. E a comunicação é o caminho por onde essa liberdade se torna visível e eficaz. Simone de Beauvoir diz, abre aspas, a mulher nunca foi o sujeito de sua história. Ela foi, por muito tempo, o ser cuja identidade se definia em relação ao homem, e não como um sujeito autônomo e independente. Sua liberdade, portanto, nunca foi uma questão pessoal, mas uma questão coletiva. Fecha aspas. O Segundo Sexo, volume 2. Essa frase sintetiza como a mulher foi historicamente definida como outro e como, para Beauvoir, o processo de se afirmar como sujeito envolve uma mudança profunda da maneira como ela se vê e como é vista pelos outros. A comunicação nesse processo tem um papel central. É pela palavra, pela escrita, pela arte, pelo ativismo e pela presença pública que a mulher se recusa a ser definida pelo outro e, assim, se torna um sujeito ativo de sua própria história. Ao comunicar sua liberdade, a mulher não apenas se liberta individualmente, mas ela também ajuda a transformar estruturas que a oprimem, tornando sua liberdade uma causa coletiva. Essa ideia mostra que, para Beauvoir, a liberdade da mulher não se realiza sem engajamento com o mundo e sem a responsabilidade de transformar as condições sociais que limitam o potencial feminino. Portanto, a comunicação não é apenas uma expressão da liberdade individual, mas uma forma de mobilizar outras mulheres e criar uma consciência coletiva de emancipação. E o que acontece quando essa liberdade não é comunicada?
Quando a liberdade da mulher não é comunicada, ela continua a ser silenciada, invisibilizada e reduzida à posição de outro, como Simone Beauvoir descreve em O Segundo Sexo. A falta de comunicação da liberdade feminina mantém a mulher em uma posição de subordinação, refém das imposições culturais, sociais e históricas que a definem em relação ao homem. Sem a afirmação de sua liberdade, a mulher permanece prisioneira de papéis pré-estabelecidos e de expectativas externas, que não a reconhecem como sujeito autônomo e capaz de agir de acordo com seus próprios desejos e necessidades. A comunicação da liberdade não é apenas uma escolha individual, mas um processo de resistência contra estruturas de poder que continuam a marginalizar a mulher. Quando essa comunicação falha ou é reprimida, a mulher pode se sentir incapaz de questionar ou desafiar essas normas, e, em última instância, sua autonomia é negada. Ela não consegue se afirmar, nem transformar a percepção do outro sobre ela. Sem essa comunicação, a mulher também perde a oportunidade de criar redes de apoio e solidariedade com outras mulheres. A luta por liberdade para Beauvoir é coletiva e a comunicação é a ponte que permite a construção de uma consciência feminista e a troca de experiências. Quando essa troca não ocorre, a opressão se mantém, pois o silêncio reforça a ideia de que a mulher deve se conformar com o seu papel subordinado. No campo político e social, o silenciamento da liberdade feminina também perpetua desigualdades estruturais. Mulheres que não comunicam sua liberdade podem ser menos propensas a buscar seus direitos, a questionar sistemas de poder ou a ocupar espaços onde sua voz é necessária. Isso enfraquece o movimento feminista e adia as transformações que a sociedade precisa para alcançar a verdadeira igualdade. Portanto, o não comunicar a liberdade é uma forma de manutenção do status quo, que perpetua a opressão e limita o potencial de mudança. Quando a mulher se cala ou é silenciada, ela perde a oportunidade de se afirmar como sujeito, de engajar com o mundo e de mobilizar outras mulheres para a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Como a mulher pode, hoje, comunicar sua liberdade de forma autêntica? Hoje, a mulher pode comunicar sua liberdade de forma autêntica através de diversas formas de expressão, que não só desafiam as normas sociais, mas também afirmam sua individualidade, identidade e poder. Essa comunicação envolve tanto o uso de meios tradicionais quanto modernos, e exige coragem para resistir à pressão das expectativas impostas pela sociedade. Para isso, é importante que a mulher busque espaços onde sua voz seja ouvida, onde ela possa ser genuína e sem medo de ser julgada ou limitada. Alguns exemplos são: primeiro, nas redes sociais e plataformas digitais. As redes sociais se tornaram um espaço poderoso para mulheres comunicarem sua liberdade. Plataformas como Instagram, Twitter, YouTube e TikTok permitem que as mulheres compartilhem suas histórias, opiniões e experiências sem a intermediação tradicional. Elas podem criar conteúdo que desafia padrões de beleza, comportamento ou sexualidade impostos pela sociedade. Ao expor suas realidades de maneira honesta, muitas mulheres se libertam da necessidade de agradar a um público masculino ou conformista e, em vez disso, se conectam com outras mulheres que pensam de forma semelhante. Segundo, na arte e na cultura. A arte é uma forma poderosa de comunicar a liberdade de forma autêntica, pois permite à mulher expressar suas emoções, vivências e identidade, sem as amarras de convenções sociais. Através da pintura, música, dança, literatura e outras formas artísticas, a mulher pode questionar normas e representar sua experiência de forma que ressoe com outras pessoas. Como exemplo, artistas como Beyoncé, Lady Gaga e Frida Kahlo usaram sua arte para questionar normas de gênero, beleza e sexualidade, abrindo espaço para uma liberdade mais autêntica e plural. Terceiro, na política e no ativismo. Mulheres têm se destacado em movimentos sociais e políticos ao redor do mundo, comunicando sua liberdade ao desafiar injustiças e lutar por direitos iguais. Através de protestos, discursos e ações diretas, elas se posicionam contra a opressão e reivindicam um espaço mais igualitário.
Exemplos como Malala Yousafzai, que luta pela educação das meninas, ou as ativistas do Black Lives Matter, que desafiam um racismo estrutural, mostram como a comunicação política da liberdade pode ter impacto global, transformando realidades e inspirando outras a agirem. Quarto, na vida cotidiana e no trabalho. A comunicação da liberdade também ocorre nas situações cotidianas, quando a mulher decide não se submeter a expectativas limitadoras. Isso inclui, por exemplo, buscar autonomia nas escolhas de carreira, expressar opiniões de maneira assertiva, negociar papéis na vida familiar e profissional. Mulheres que escolhem não seguir padrões tradicionais de comportamento, como não ter filhos, não se casar ou que lutam contra salários desiguais e assédio no trabalho, estão comunicando sua liberdade de forma poderosa, mesmo nas esferas mais cotidianas da vida. Quinto, no cuidado de si mesma. Por fim, a liberdade também pode ser comunicada através da escolha de cuidar de si mesma, da sua saúde mental e física. Ao priorizar seu bem-estar, muitas mulheres rejeitam a pressão de se sacrificar pelos outros ou de se conformar com expectativas externas. A prática do autocuidado, que inclui meditação, terapia, atividades físicas e busca por equilíbrio, é uma forma de resistência, pois desafia a ideia de que a mulher deve sempre colocar os outros em primeiro lugar. Ao cuidar de si mesma, a mulher comunica que sua liberdade e dignidade são importantes. Em resumo, a mulher hoje tem inúmeras maneiras de comunicar sua liberdade de forma autêntica. Isso envolve a escolha dos espaços, o uso da mídia e da arte, a expressão de suas opiniões e a recusa em se conformar com papéis limitantes. A liberdade, como afirmou Beauvoir, não é apenas um direito, mas uma responsabilidade. E comunicar essa liberdade é o primeiro passo para transformar não só a própria vida, mas também a sociedade ao redor. A conclusão central do pensamento de Simone de Beauvoir é a ideia de que a mulher, historicamente, foi definida como outro, um ser subordinado ao homem, cuja identidade e liberdade foram moldadas pela sociedade patriarcal. Beauvoir nos desafia a compreender que a opressão da mulher não é natural, mas socialmente construída. Ela propõe que a liberdade feminina não é apenas uma questão individual, mas uma responsabilidade coletiva, que exige que as mulheres se afirmem como sujeitos autônomos, capazes de pensar e agir por si mesmas. De Beauvoir também nos ensina que a comunicação dessa liberdade, seja pela palavra, pela arte, pelo ativismo ou pela escolha cotidiana, é essencial para a transformação das estruturas de poder e para a emancipação das mulheres. A liberdade, para ela, não é uma condição dada, mas algo que deve ser conquistado e defendido continuamente. Assim, a luta pela igualdade de gênero e pela liberdade das mulheres é um processo constante de desafiamento das normas e reconstrução de um novo modo de viver em sociedade, mais justo e inclusivo.